Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando agora, ainda não conhecia esse canal, se inscreve aqui embaixo. Já somos quase 39 mil inscritos. Eu quero chegar a 40 mil inscritos e conto com a sua ajuda. Basta apenas dar o like nesse vídeo, o like faz chegar a outros vascaínos, ou então você compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a todos os seus amigos vascaínos, familiares, pode ser até torcedores de outros clubes. A gente quer a galera se inscrevendo aqui para bater 40 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda, porque aqui a gente dá sempre muita informação, muita resenha, muita coisa bacana, tudo relacionado ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso primeiro amigo, o nosso grande amor. E falar um pouquinho do Vasco, que joga quinta-feira, 7 horas da noite, em São Januário, contra o Fortaleza, em uma daquelas partidas que o Vasco tem atrasadas do Campeonato Brasileiro. E olha, se o Vasco conseguir uma vitória contra a equipe do Fortaleza nessa quinta-feira, vai chegar à 10ª colocação, com 25 pontos. Empata em pontuação com a equipe do Sport, que hoje é o 10º colocado. Em número de vitórias, o Vasco alcançaria a 7ª vitória, e aí no saldo de gols, o Vasco tem melhor saldo de gols do que a equipe do Sport. Então pode, se vencer, alcançar a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, já ficaria no primeiro pelotão da tabela, o que seria muito importante, e a 3 pontos do Bahia, que é o 9º colocado do campeonato, seria um salto importante, e o Vasco com um jogo a menos ainda em relação ao próprio time do Sport, que seria o 11º colocado. Então seria muito importante essa vitória contra a equipe do Fortaleza. Para essa partida, o técnico Ricardo Sapinto ainda não vai contar com os jogadores que ficaram de fora por conta do Covid, casos de Leandro Castan, Miranda, o próprio Felipe Bastos, Ribamar, até mesmo o jogador o Carlinhos também ainda não volta para essa partida. E aí, como é que ficaria a arrumação do time? Ele fez um treinamento hoje, vai fazer outro amanhã para definir o time, mas o mais provável é que ele repita o time que iniciou o jogo contra o Sport. Por quê? Duas situações. Primeiro, que o time venceu e jogou bem, principalmente na questão defensiva. Alguns jogadores podem ter deixado a desejar, mas o técnico tem a possibilidade de manter o time para uma partida seguinte. Vai ser a primeira vez que ele vai poder repetir a mesma escalação, caso nenhum jogador também seja afastado por conta da Covid. A gente torce para que ninguém fique mal em relação a esse problema, essa doença que está assolando todo o Brasil e o mundo inteiro. Mas falando ainda por conta em relação a esse time contra a equipe do Fortaleza, como eu disse, deve ser o mesmo que começou contra o Sport, seria com Fernando Miguel, os 2 laterais e 3 zagueiros. Léo Matos, Wehrley, Marcelo Matos, Ricardo Graça e Neto Borges. No meio-campo, Andrei, Léo Gil e Benítez, com Thales Magno e Germancano na frente. As possibilidades de mudança são duas. O próprio Andrei e o Thales Magno não foram muito bem. O Andrei, na minha opinião, foi razoável. Não foi mal, mas também não foi bem. Mas, por exemplo, fez a grande jogada para o 2º gol do time do Vasco. Ele tem uma técnica refinada, mas a questão física do Andrei parece que está começando a chamar a atenção da comissão técnica. Mas é um jogador interessante. Já o Thales Magno, que também iniciou o primeiro gol, a jogada do primeiro gol do Vasco, não é um jogador que está vindo muito bem, não tem grandes partidas assim, está numa sequência de jogos e não vem apresentando o futebol esperado. É um jogador de 18 anos, o pessoal pede para ter um pouco de paciência com ele, mas o torcedor está chamando a atenção as mais atuações do Thales Magno. E se ele não for o titular nessa partida, duas possibilidades. Do Juninho, jogador que vem sempre testando, treinando bem, o torcedor até pergunta, ele vem sempre colocando ele até com a possibilidade de titular, mas ele não vem entrando nas partidas. Mas pode ser que para essa partida o técnico já consiga ter a confiabilidade de colocar o Juninho no meio-campo, colocando o Martim Benítez no ataque ao lado de Germancano. A outra possibilidade é apenas a troca do Thales Magno e aí colocando o colombiano Gustavo Torres, que entrou razoavelmente bem no jogo contra o Sport. São as possibilidades, mas eu acredito que o time vai ser o mesmo que iniciou o time de jogo contra o Sport, porque o técnico vai ter a possibilidade de repetir a escalação em 2 jogos seguidos. Isso é muito importante para o time e também para o compacto, para a armação da tática que ele está começando a arrumar, que seriam com 3-5-2, seria importante manter o time que jogou contra o Sport. Mas eu quero saber de você, torcedor. O que você acha?
Você acredita que o Vasco vai conseguir manter a escalação? Vai trocar um jogador ou outro? Qual jogador você trocaria? Qual seria a sua arrumação para esse jogo contra o Fortaleza? Lembrando que o jogo é em São Januário, já não é um jogo tão fora de casa, é um jogo jogando no seu estádio. Tudo bem que não tem a questão mais do torcedor por conta da pandemia, mas é jogando no seu estádio. O mando de campo é do Vasco. Será que o Vasco vai um pouco mais para cima? Por conta do Sport foi um pouco mais tranquilo, esperou o time atacar e aí nos contra-ataques conseguiu fazer os 2 gols. Quero saber o seu comentário, a sua análise em relação ao time do Vasco para esse jogo contra o Fortaleza. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Daqui a pouquinho, lá na Vasco TV, 7 horas da noite, a Vasco TV vai fazer uma live, ainda não identificou quem vai ser o entrevistado, e depois, 10h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter Flávio Dias dando todos os detalhes lá no nosso AVNews. Hoje ele promete ter muitas informações, inclusive até relacionado a reforços, porque o prazo está acabando e o Flávio Dias vai trazer todos os detalhes para você ligado lá no canal Atenção Vascaínos. Então, ótimo restante de terça-feira, lembrando que o Vasco joga quinta, então amanhã preparação para quinta-feira tem jogo do Vasco que a gente acompanhar e com certeza com mais uma vitória desse time que está começando a embalar na mão do técnico Ricardo Sapinto. Tamo junto, galera, bom restante de terça-feira, valeu, fui!